Olá, querido amigo e amiga, seja muito bem-vindo ao Palavra Milagrosa do Dia. É com imensa alegria e um coração cheio de gratidão que recebemos você neste espaço sagrado. Aqui, no Palavra Milagrosa do Dia, nossa missão vai muito além de apenas apresentar histórias bíblicas. Nós acreditamos fervorosamente que a Bíblia não é apenas um livro antigo, empoeirado e distante da nossa realidade. Pelo contrário, ela é um manual de vida vibrante, uma fonte inesgotável de consolo para os corações partidos, de direção para os indecisos, de força para os fracos e de luz para os que caminham na escuridão. Cada versículo, cada narrativa, cada parábola contém um poder transformador, capaz de operar verdadeiros milagres em nossas vidas cotidianas. É por isso que nos dedicamos a desvendar esses tesouros e trazê-los até você, de forma clara, relevante e impactante. E hoje, queridos, preparem-se para ser transportados para uma das épocas mais fascinantes e desafiadoras da história humana. Vamos mergulhar no coração do grandioso e imponente Império Babilônico, uma civilização que, em sua glória, era sinônimo de poder, riqueza e, também, de uma multiplicidade de deuses e cultos pagãos. Imagine uma capital deslumbrante, com seus zigurates imponentes e jardins suspensos, mas que também era um caldeirão de culturas e crenças, muitas delas em total oposição aos princípios do Deus único e verdadeiro. É nesse palco grandioso e, por vezes, hostil, que surge a figura central da nossa história de hoje, Daniel. Ele não era um cidadão babilônico por nascimento, era um jovem hebreu, levado cativo de sua terra natal, Jerusalém, para uma nação estrangeira. Mas, mesmo diante da adversidade da escravidão e da pressão de uma cultura totalmente diferente, Daniel se recusou a abrir mão de sua identidade, de seus valores e, acima de tudo, de sua fé em Deus. Sua integridade e sabedoria eram tão notáveis que ele se destacou rapidamente, ascendendo a posições de grande influência e confiança dentro do próprio governo babilônico. O rei Dario, impressionado com a excelência e o espírito extraordinário de Daniel, não tardou em reconhecer seu valor. Tanto que planejava elevá-lo acima de todos os outros sátrapas e presidentes, colocando-o como governador de todo o reino. No entanto, essa ascensão meteórica e merecida despertou um sentimento antigo e perigoso, a inveja. Os outros oficiais, incapazes de encontrar qualquer falha em Daniel, não suportavam a ideia de ver um estrangeiro, um homem de fé tão diferente da deles, ocupar uma posição de tanto poder. Eles sabiam que a conduta de Daniel era irrepreensível. Não havia corrupção, negligência ou falha moral em sua vida pública ou privada. Era impossível derrubá-lo por algo que ele tivesse feito de errado. Foi então que tramaram uma armadilha, utilizando justamente a maior força de Daniel, sua inabalável devoção a Deus. Com astúcia e malícia, eles propuseram um decreto ao rei Dario, um decreto que parecia inofensivo à primeira vista, mas que era uma sentença de morte para a fé de Daniel. Esse decreto maligno determinava que, por um período de 30 dias, nenhuma pessoa poderia fazer petições ou orações a qualquer deus ou homem, senão ao próprio rei Dario. Quem desobedecesse a essa ordem, seria lançado na temida cova dos leões. O rei, em sua ingenuidade e vaidade, sem perceber a intenção cruel por trás da proposta, assinou o decreto, tornando-o uma lei imutável do império. Era uma lei projetada com um único propósito: prender Daniel. E agora, o que Daniel faria? Ele estava ciente do decreto. Ele sabia perfeitamente da punição brutal que o aguardava se desobedecesse. Mas sua vida de oração, sua comunhão diária com o Altíssimo, era mais do que um hábito, era a essência de sua existência. Daniel não hesitou, não se acovardou, não se escondeu. Como era seu costume, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em sua casa, com as janelas abertas para Jerusalém, sua cidade natal, a direção do templo de Deus, e orava ao seu Deus, em voz audível. Ele não mudou seu ritual, não escondeu sua fé nem por um instante. Daniel manteve sua rotina de comunhão com Deus com uma coragem que superava em muito o medo da morte e as ameaças humanas.
Sua fidelidade era inegociável, um testemunho vibrante de que a verdadeira fé não oscila diante da adversidade. É importante notar que Daniel não estava buscando ser um mártir, ele estava simplesmente sendo fiel a quem ele era e a quem ele servia. Sua vida era uma oração constante, e ele não permitiria que um decreto humano interrompesse sua ligação vital com o Criador do universo. Esta atitude, tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária, é o que nos inspira a mergulhar ainda mais fundo nesta narrativa de fé e milagre. Os invejosos, que estavam observando Daniel, viram-no orar exatamente como haviam previsto. Correram ao rei Dario para denunciá-lo, lembrando-o do decreto que ele mesmo havia assinado. O rei Dario ficou extremamente aflito. Ele estimava Daniel e percebeu que havia sido enganado. Tentou de todas as formas encontrar um meio de salvar Daniel antes do pôr do sol, mas as leis dos medos e dos persas eram imutáveis. Sem alternativa, por pressão dos oficiais, o rei ordenou que Daniel fosse levado e lançado na cova dos leões. Foi um momento de grande angústia para Dario, que, contudo, pronunciou palavras de esperança. Enquanto Daniel era levado, o rei disse: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Veja a fé do próprio rei, que não servia ao Deus de Daniel, mas reconhecia a sua fidelidade. Daniel foi jogado na cova. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, selada com o anel do rei e com o anel dos seus grandes. Não havia mais escapatória humana. A escuridão e o perigo cercavam Daniel. O rei Dario passou a noite em jejum e insônia. Não permitiu que instrumentos musicais o alegrassem. Seu coração estava pesado pela preocupação com Daniel. Ele ansiava pelo amanhecer. Enquanto isso, na escuridão da cova, Daniel estava face a face com feras famintas. Mas a presença de Deus era maior que o perigo. Sua fé não era apenas uma oração diária, mas uma convicção profunda no livramento. Ao amanhecer, o rei Dario levantou-se apressadamente e foi à cova dos leões. Seu coração estava dividido entre a esperança e o temor. Chegando lá, ele chamou Daniel com uma voz cheia de ansiedade. "Ó Daniel, servo do Deus vivo, pode o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões?" A resposta que veio da cova deve ter arrepiado o rei. "Ó rei, vive para sempre", era a voz de Daniel, vivo. Daniel explicou: "O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum." O rei Dario ficou extremamente alegre. Mandou que tirassem Daniel da cova. E, para a surpresa de todos, Daniel não tinha sequer um arranhão. Deus o havia guardado miraculosamente. Então, por ordem do rei, aqueles homens que haviam acusado Daniel, e também seus filhos e suas mulheres, foram lançados na cova dos leões. E, antes que chegassem ao fundo, os leões já os haviam dominado e despedaçado. Dario, impressionado com o poder do Deus de Daniel, escreveu um novo decreto para todo o reino. "Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões." Daniel prosperou no reino de Dario e de Ciro, o persa. A história de Daniel nos mostra que a fidelidade a Deus, mesmo diante das maiores ameaças, nunca é em vão. Quando permanecemos firmes, Deus pode realizar o impossível. Quais são os leões que você está enfrentando hoje? Lembre-se, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões por Daniel é o Deus que está com você. Confie nele. Ele livra e salva. Que história poderosa, não é mesmo? A jornada de Daniel na cova dos leões é um testemunho vivo da fidelidade de Deus e da fé inabalável de um homem. Aprendemos que, não importa quão grandes sejam os desafios, nossos próprios leões, a confiança em Deus nos sustenta e nos livra.
Assim como Daniel, somos chamados a manter nossa fé e integridade, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos silenciar ou nos desviar. A história dele nos lembra que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda envia seus anjos, ele ainda fecha a boca dos leões, ele ainda opera milagres em nossas vidas quando confiamos nele. Se esta palavra milagrosa do dia tocou seu coração, se te inspirou e fortaleceu sua fé, queremos que você faça parte da nossa família aqui no canal. Sua interação é muito importante para nós e para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Por favor, deixe seu like neste vídeo se ele foi uma bênção para você. Isso nos ajuda muito. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas mensagens inspiradoras. Juntos, continuaremos a explorar as verdades da Bíblia e a ver a palavra milagrosa do dia transformar vidas.